Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos reunidos para compensar a saudade que temos de um e outros, os nossos todos irmãos da fraternidade aqui de São Paulo, das nossas tarefas de Boituva, a qual sentimos tanta falta. Bem, graças a Deus estamos aqui com saúde, não é? Procurando, isolados, numa quarentena que já tornou sessentena, aonde vamos fazer o possível para trazer algo importante para vocês. Hoje, o tema desta tarde, nada melhor de ser comentado pela nossa querida Selma Fregoni. Selma está há 25 anos prestando serviço ativo para a segurança do Estado de São Paulo. Secretaria de Segurança Pública. Secretaria de Segurança Pública, Eu sempre troco tudo. E também exímia frequentadora do Centro Espírita Maria de Nazaré e também nos dá assistência lá na Fraternidade Espírita de Boituva, fazendo as alimentações, descascando cebola, batata, tudo que tem. É uma atividade maravilhosa que a pessoa sai de lá perfumada, não é sério? Com certeza. Cheirando cebolinha, cebola, alho. Exatamente. Bem, porque originou a palestra de hoje. No dia da palestra da Marina, falava-se sobre a mulher, a encarnação, as atividades, era uma coisa assim. E durante o período que a palestra sabiamente intuída quando lhe fizeram uma pergunta sobre o feminicídio, porque não era para aquele dia. Aquele dia a palestra era um outro rumo, a vibração era outra. E ela também não respondeu, mas Ivone Pereira, muito brincalhona, ela por mais de 10 anos, indo na casa dela muitas vezes, assistindo, participando. Posso pedir um minuto, Osmir? Tá oscilando muito a tua internet aí. Desliga o Wi-Fi, mantém só os dados móveis, se você puder. Está desligado. Está desligado. O Wi-Fi está desligado, viu? Está desligado. Tá, então vamos lá. Tá vendo? Tá travando o seu vídeo. E ela era muito brincalhona. E naquela hora do feminicídio, ela brincou, embora exista e se fale sobre isso, ela falou em masculinicídio. Também, não vamos esquecer dessa parte. Vocês olhem o vídeo antes de qualquer coisa. Olhem como está lá. Aí ela ainda lembrou, é um adjetivo que o vulgo, quando ela fala vulgo, as pessoas, em geral, falam sobre esses termos. Ela falou, são dois adjetivos que se fala muito nos dias de hoje. Então vamos observar bastante. Como deu esse picorocó e as pessoas se balançaram, não sei. Ela própria, analisando, irmão Braulio, pediram que a Selma fizesse a palestra de hoje, que é homicídio e as causas espirituais posteriores da encarnação e desmistificando o feminicídio e o masculinicídio. Ou não, esse Ivone Pereira apresentou agora, ou não. E a palestra está agora com a Selma. Por favor, Selma. Boa noite, eu agradeço novamente, essa confiança de vocês, ainda mais um assunto um pouco assim complexo, vamos dizer. Eu trabalhei 24 anos na área de segurança pública, hoje sou aposentada. Não vou entrar muito no mérito de direito, de questões muito aprofundadas, mas mesmo assim eu vou fazer a introdução baseado
no nosso Código Penal, nessa parte relacionada com o homicídio. O homicídio é o artigo 121 do Código Penal, né, onde se fala do matar uma pessoa, né? E lá ele não especifica homem ou mulher, matar. Só que dentro do artigo 121, recentemente, agora em 2015, isso mesmo, foi se acrescentado um agravante, vamos dizer assim, do homicídio, que é o feminicídio, certo? Como o infanticídio também é um agravante do homicídio. É um aumentador de pena, vamos usar um termo mais simples de se falar, um aumentador de pena do homicídio doloso. O que é o feminicídio? É o crime contra a mulher por razões e condições do sexo feminino. Ou seja, é uma violência contra a mulher. É uma violência gerada pela violência doméstica ou familiar, aliás, o assassinato, a morte é gerada pela violência doméstica ou familiar, ou menosprezo pela discriminação ou condição da mulher. Então, é algo dirigido para a mulher, diretamente para a mulher como vítima. E aí você pode me perguntar assim, até você me passou um exemplo, né, via e-mail, né, sobre a morte da mulher. Se o cara sai atirando aleatoriamente pela rua e mata a mulher, homens, não é feminicídio. Ele vai ter seu agravante, mas não é um feminicídio. É simplesmente um homicídio. Se o homem se dirige à mulher para matar a mulher, simplesmente matá-la, aí sim enquadra-se no feminicídio, porque ele está focando a mulher, a pessoa. O que acontece? Tem outros termos que eu gostaria de falar, que inclusive tem um termo que também não está no Código Penal, mas está no Livro dos Espíritos, e é uma coisa, é um agravante também, mas ele está no outro item do Código Penal. É o parricídio. O que é o parricídio? É quando o filho mata o pai, a mãe ou um ascendente, um avô, uma avó. Existe. Legalmente no Código Penal não tem, mas como você falou, é um vulgo, é um termo até, vamos dizer assim, jurídico, semi-jurídico, não sei te dizer se pode se usar esse termo, tá? César Lombroso, que é o pai da criminologia moderna, ele também tem um outro termo, né, que quase chega ao masculinicídio. É um mariticídio. O mariticídio é quando a mulher mata o marido. Isso está nos estudos de César Lombroso, que é o pai da criminologia moderna, embora não exista em Código Penal. Mas são termos utilizados de forma vulgar dentro da parte penal, da parte criminal da coisa. Mas vamos ficar mais em dois termos. O termo do feminicídio e do masculinicídio. Feminicídio. O que aconteceu? O feminicídio ele não existia até 2015. Mas como que ele passou a existir? Nós tivemos a Lei Maria da Penha, que é lá de 7 de agosto de 2006. O que visa a Lei Maria da Penha? É a violência contra a mulher. Né? Sabia-se que existia uma violência contra a mulher, né? Uma das vítimas lutou até a criação dessa lei, certo?
E o que aconteceu? A partir dessa lei, passou-se a ter um registro específico de crimes de violência contra a mulher, aonde que futuramente acabou dando origem à lei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a lei 13.104, de 9 de março de 2015, que é do feminicídio, que passou a ser um crime hediondo, passou a ser um agravante do homicídio. Então, foi baseado na lei Maria da Penha, que, com os dados captados no país todo, eles chegaram à conclusão que, sim, era necessário, dentro do artigo 121, ter um agravante, que era o feminicídio, que era um crime voltado contra a mulher. A princípio, quando em 2006, quando foi promulgada a Lei Maria da Penha, a gente fica meio assim, a gente conheceu a lei, foi apresentada, participei de palestra, tudo mais. Mas teve um curso que eu fiz junto da Secretaria de Segurança Pública que me chamou muito a atenção, porque permitiu eu ter a visão cultural da Lei Maria da Penha. Porque eu tinha a vivência na prática dela e via que, embora as mulheres sofriam violência, elas voltavam para os seus maridos. E eu, Selma, não conseguia compreender muito isso. Entendeu? Mas, depois que eu tive esse curso, me permitiu ver a questão cultural da coisa. A questão é muito mais abrangente, né? É muito mais complexa do que simplesmente uma lei no papel. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero entrar no masculinicídio. Pode ser falado masculinicídio, androcídio, também é conhecido. Tanto é que já fala, é um neologismo, né? É uma nova palavra referente à matança sistemática de pessoas do sexo ou do gênero feminino. Mas antes de nós chegarmos diretamente na questão do masculinicídio em si, existe uma grande violência masculina também. Como existe caso, eu presenciei isso, de pessoas, homens, querendo fazer um BO baseado na Lei Maria da Penha. Mas não se podia fazer, porque lá a vítima é a mulher, né? Então, vamos entrar nessa questão cultural da coisa. A mulher sempre foi conhecida como pessoa frágil, né? Ela tem a mulher em si tem um ar assim mais de me proteja, né? Mais de sensibilidade, mais de fragilidade, mais, como que eu poderia dizer, até grifei uma palavra aqui, mas agora não estou... É alguma coisa assim mais doce, né? Sempre teve essa questão, até mesmo porque a mulher, de certa forma, em algumas religiões, em algumas culturas, elas já são meio assim, semideusas, né? Porque ela tem o dom da criação. Então, ela tem aquela coisa mais pura, mais precisa ser cuidada, né? E os homens, por sua vez, nós não vamos entrar no mérito dessas mulheres fortes que, ao longo da nossa história, acabaram sendo sacrificadas por essa força, por essa imposição que elas eram contra o homem. E o que aconteceu? O homem, se aproveitando, né, dessa fragilidade física que a mulher tem, né, passou, se a gente for ver, vamos voltar até o tempo primitivo. Lá era necessário ser forte fisicamente para você sobreviver. Você tinha que ter força. Vikings, aquelas guerras romanas mesmo, era necessária a força física, não a docilidade. Então, foi se instalando que a mulher era submissa por causa dessa fragilidade. E foi se estendendo ao longo do tempo. E a mulher, por sua vez, foi aceitando e continuou-se com essa fragilidade.
Passou-se o tempo, né? Com toda essa fragilidade, essa docilidade, inofensibilidade da mulher, né? E o homem, por sua vez, o que acontece? Sempre foi cobrado de ser o varão, o que protege, o que cuida, o que tem que dar apoio para a mulher, o que tem que auxiliar ela em tudo, né? Então, o que acontece? Essa fragilidade e essa questão de proteção. Foi se instalado isso, de certa forma, criou-se essa cultura dentro de tudo isso, que a mulher era inferior ao homem, né? Questão da fragilidade. Chegou-se a era moderna, chegou-se a questão da Revolução Industrial e tudo mais, onde as igualdades começaram a se aflorar, né? O feminismo começou a se aflorar. E de lá para cá, sabemos que a competência é igualitária, tanto física, intelectualmente, da mulher. Quer dizer, não tanto física, porque por questões hormonais, fisiológicas, ainda a mulher fisicamente ela é inferior em força do homem, né? Mas ela também tem as suas questões. Mas vamos falar assim, a competência intelectual da mulher é igual ao do homem e o desregramento moral da mulher também. Nós não vemos. Por quê? Porque o homem, a mulher, ela tem essa questão de fragilidade dela, ela é capaz de falar e se tornar vítima. Eu apanhei do meu marido. Eu fui maltratada. É como, você viu, você tem que parar porque é feio. Você tem que cuidar de mim. Você está fazendo uma coisa para me prejudicar. Então, o que aconteceu? Ela tem essa capacidade de falar isso, ela não tem esse pudor. Então, ela acabou falando e acabou buscando leis para protegê-la. Já o homem, ele tem toda uma cultura machista, toda uma cultura fechada, onde que se o homem falar que a mulher agrediu ele, física ou verbalmente, ele vai ser chacota de outro amigo. Ele não vai ser. A outra mulher vai falar: nossa, seu marido fez isso, pelo amor de Deus, você tem que fazer alguma coisa, você tem que tomar uma atitude. O homem não. O homem vão tirar sarro. Ah, ela que é o macho da casa. Ai, que coisa feia apanhando de mulher. Ai, que coisa ridícula isso. Entendeu? Então, tem estudos aqui no Brasil, fora do Brasil, com relação a esse desregramento. Não só a questão da mulher e do marido, mas da mulher com os filhos também. Tem estudos importantíssimos sobre isso, que também entra na questão do masculinicídio, onde consta que muitas mulheres engravidam por ódio de seus maridos e tudo mais, elas acabam vendo na figura do filho, homem, a imagem do marido, de um avô ou de uma outra pessoa que agrediu, e quanto mais ele cresce, mais aparente fica, elas acabam assassinando essa criança, esse adolescente, por causa disso. Então, existe em estudo, inclusive aqui no Brasil, tem como se diz? Uma assinatura eletrônica, um abaixo-assinado eletrônico, justamente para ser acrescentado ao Código Penal a esse agravante, masculinicídio, porque eles acham que é importantíssimo que há grandes números aumentando aqui no Brasil a respeito disso. Eu não anotei o número desse abaixo-assinado que tem na internet quanto a isso. Então, existe, sim,
é um termo que talvez não agora, mas futuramente vai estar também no Código Penal, mas é uma questão do quê? A Lei Maria da Penha facilitou o levantamento de dados e a inclusão do feminicídio. Já o masculinicídio passa por essa barreira de que o homem sempre tem que ser o protetor da coisa. E eu estou falando demais e não entrei na base espiritual. A base espiritual está bem colocada pelo nosso querido Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, principalmente a pergunta 746, assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão. Isso está o mal. A culpabilidade. Há sempre um assassino, o mesmo grau de culpabilidade. Já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Então, dentro do homicídio, Deus não vai julgar somente aquele ato de violência. Ele vai julgar a culpabilidade de cada um. Existem agravantes e existem atenuantes no Código Penal brasileiro, como também existe agravante e atenuante no Código Penal dos Espíritos, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Aquela pessoa que pratica ceifa o bem maior que o nosso Pai nos deu, que é a vida, é a oportunidade da gente estarmos encarnados, crescendo, evoluindo, é uma grande carga para se carregar, né? É um grande fardo para se carregar. E vai depender muito dessa criatura, porque ele pode, vamos dizer assim, se arrepender e pedir auxílio para conseguir. E isso não quer dizer que ele não vá passar muitas perturbações até esse ponto. E também, por outro lado, ele pode se endurecer e deixar de ter o auxílio. Então, daí sim, quando você compreende o ato errado que você fez e pede auxílio, esse é um atenuante. Quando você se torna endurecido, batendo na mesma tecla, isso nós estamos falando de desencarnados, tá? É um agravante. A outra lei a gente deixa para os homens julgar, e muitas vezes eles não julgam tão a contento como o nosso Pai Criador julga. Tá bom? Espero que deu para sanar as dúvidas. E vamos às perguntas, né? Isso, e agora vamos a perguntas inteligentes e respostas. Vamos prestar bem atenção nas respostas e perguntas. Vamos lá. Antes de começar, eu queria até colocar um pensamento que eu estava tendo aqui, que junta bastante em tudo, até as questões das outras palestras que a gente estava falando, sobre tempos de regeneração e por aí vai, né? Você vê o quanto que a gente realmente vai se aproximando, vai se aprimorando e melhorando. A gente vem lá das épocas lá das cavernas, vamos chamar assim, em que o homem tinha que ser o bruto para sair, caçar, enfim, a mulher cuidar dos filhos, procriação, aquela coisa toda. E hoje, olha os tempos que a gente vive. Hoje, ao meu ver, não existe mais diferenças, muito pelo contrário. Eu acho que em todas as profissões do mundo tem tantos homens quanto as mulheres exercendo, não é? Então, obviamente, não vamos colocar a parte reprodutiva aí no meio, tá? Então, assim, independente de tudo, as leis, hoje a gente fala assim, não, tem o feminicídio, tal, mas existe sim toda essa parte de violência também exercida pelas mulheres contra os homens, só que é algo, como você disse, é abafado por quê? Por causa de vergonhas, de chacotas que o homem acaba recebendo, assim como as mulheres, infelizmente, muitas das vezes,
vai numa delegacia que não seja especializada, como a delegacia da mulher, fazer uma denúncia, acaba sofrendo um machismo pelo delegado ou detetive que está lá, no sentido de, mas você saiu assim na rua com essa roupa, enfim. O homem é a mesma coisa, vai lá denunciar, poxa, a mulher me bateu em casa ou me deu um apaulado, seja lá o que for, o cara não tem nem coragem de ir, começa por aí, né? Então, realmente, hoje, para mim, tanto a evolução na parte social quanto espiritual e em cima das leis, realmente já diz, o direito são iguais, tanto para homens quanto para as mulheres. E realmente hoje está equiparada todas as coisas, né? Até a agressão que a gente vê hoje. Casos que já aconteceram, inclusive aqui na minha rua, que foi o caso do japonês da Ioki lá. Quer dizer, a mulher assassinou ele, colocou dentro de uma mala, levou embora. Então, existe vários casos também. É que somente os mais chocantes, vamos dizer assim, a mídia coloca, né? Mas realmente o número que eu levantei também é muito alarmante em relação a isso. E que não é divulgado justamente por esse preconceito, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, Yuri, você está falando assim, adolescentes. As próprias adolescentes, em brigas de escola, elas incentivam os meninos a brigar. Quer dizer, se você for ver, é um ato que os homens fazem, mostrando sua força, sua masculinidade, seu poder físico, mas na fragilidade da mulher, ela é a responsável, porque ela incentiva, ela apimenta a situação. Então, essa questão de moral, de desregramento moral, está acontecendo muito hoje em dia. Vamos lá para as perguntas, então. O Ricardo ele pergunta: se as mulheres denunciarem mais, você acha que as estatísticas aumentará? Ou seja, de todas as partes, tanto o homem quanto a mulher e as crianças. Se tiver, obviamente, se tiver mais denúncias, as estatísticas vão estar aumentando mais, né? Sim, a estatística vai estar aumentando mais. O que acontece? Isso daí geralmente a Secretaria de Segurança Pública trabalha muito com números, entendeu? Números de ocorrência, para quê? Justamente para ter um parâmetro de como agir, de saber qual é a questão maior naquele momento. E até mesmo o que acontece? Geralmente essas ocorrências vão chegar até o judiciário, onde o judiciário vai poder tomar uma atitude maior referente a isso. Nós temos determinadas leis, né? Vamos dizer assim, leis fixas. Se precisar mudar, como nós tivemos muitos problemas com as questões de internet, que agora a gente que a princípio foi se adaptando as leis que a gente tinha para as questões de internet. Hoje a gente já começou a ter um estudo maior e até um discernimento maior do que é a parte de internet e leis mais específicas regendo os crimes pela internet, né? Então, Sim. O que vai acontecer? Crimes informados mais a esse respeito vai gerar leis específicas que vão poder haver mais punições e mais recursos, né, para se evitar essa situação. Abrir mais os olhos da comunidade. A Aline, ela pergunta: existe alguma causa espiritual que explique o crescimento nesses últimos tempos do aumento destes crimes ligados ao relacionamento familiar, tanto de mulheres ou homens, e como está sendo falado? Eu acho que a todo tempo sempre teve. Eu acho que agora o nosso mundo muito agitado, muito conturbado, ele faz com que a gente fique mais pavio curto, diria, né? Mais pavio curto, você não aceita muitas coisas que antigamente se aceitava, né? A cultura vem mudando, a questão cultural da coisa influencia muito na nossa maneira de ser e de agir. Quer falar alguma coisa, Osmir?
Não, não, para mim está ali, é isso mesmo. Diga aí. Então, Tá. Vamos é lá. essa maneira de ser e agir, que deixa a gente mais, né, estressado e Na verdade é o que a gente está falando, né? Tanto o homem ou a mulher, hoje realmente a gente tem direitos iguais. Lógico, tem um caso ou outro aí que precisa ainda chegar num nível aí de igualdade, precisa. Mas em termos de respeito, em esses outros pontos que a gente está falando, realmente hoje a tendência é se igualar, o que é mais do que justo, né? Próxima. A Mari fala: no caso das mulheres que não denunciam o marido por amarem os mesmos e acreditarem que ele vai mudar, qual seria a melhor forma de ajudá-las? Medo. é complicado. É que nem eu falei, é o medo, é uma questão cultural. Ah, mas ele é um bom pai para o meu filho, ele traz o sustento para minha casa, entendeu? Eu não quero prejudicar ele. Mas veja bem, a minha experiência é o seguinte: as coisas têm um agravante, né? Eu estou falando no plano físico, tá? As coisas têm um agravante. Começa com um xingamento, passa por uma agressão física, aumenta essa agressão física e muitas vezes chega a ponto do homicídio, tá? Isso eu estou falando. De repente, a pessoa também pode estar obsidiada. Se ela era uma boa pessoa, se sempre foi uma boa pessoa, de repente, vamos dizer assim, começou a ter algum tipo de problema, sim, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode jogar toda essa carga para o plano espiritual. A gente tem que ter o pé no chão. A gente tem que se resguardar. Que eu sempre falo, em qualquer coisa, primeiro é a gente. Se a gente está fazendo uma palestra, esse tema da palestra, primeiro é para mim me autoanalisar, para depois passar para vocês. Então, a pessoa primeiro tem que fazer uma autoanálise do que é bom para ela, para depois ela prosseguir. No caso, ela precisa, vamos dizer assim, ponderar a situação, né? Não deixar, vamos dizer assim, a questão mais para o lado espiritual, esquecer do lado físico que ela está vivendo agora e correr riscos até. Nós temos que observar uma coisa. Em primeiro lugar, o obsessor só age se ele encontra campo. Sim. Então, foi porque deixaram. Segundo, não deve ser um pai bom. A mulher pode falar, ele é bom para meus filhos. Que bondade é essa que ele mostra e demonstra por todos as B e Cs dos filhos? Que ele bate, ele briga, ele faz um escândalo com a esposa dentro do horário. Que aula é essa de encarnatória que esses filhos estão tendo para pôr em prática no dia de amanhã? Que base é esta? Uma base bichada já desde o início. Yuri, próxima pergunta, e vamos ser mais breves agora. Ok. A Alice, ela pergunta: a alma é imortal. Essas pessoas, se desencarnarem, voltarão a se encontrar? Com certeza. Eles criam um laço, né? Existe um laço, a questão do, vamos dizer assim, como que eu posso explicar? Você tem uma dívida para sanar, né? Então, com certeza, principalmente a hora que ele tiver mais evoluído, mais aclarado, ele vai ver os erros que ele cometeu e muitas vezes vai pedir para estar presente na vida dessa pessoa para poder auxiliar como forma de sanar esses erros cometidos. Olha, ninguém precisa ter medo se o marido não foi bom, se a esposa não foi boa e o casamento não deu certo, que na próxima encarnação os dois vão estar juntos. Como marido e mulher, não. Eu pode ser como filho, como mãe e pai. Agora, o dia, como a Selma bem falou, que eles estiverem bem estruturados, aí eles voltam para dignificar o lar.
senão Deus seria injustiça. Como é que Deus vai deixar duas criaturas que se degradaram voltar depois de 30, 40, 50, 100 anos? É muito pouco. A pessoa tem que se reestruturar para voltar, não é? Seu Yuri. Jussara, ela pergunta: a vontade de dominar no relacionamento não seria a causa? Sim, pode ser. Eu acho que o amor, muitas vezes, é meio distorcido, né? Você quer dominar, você quer a posse da pessoa amada, né? E isso muitas vezes gera várias consequências, né? Independente, porque a posse é independente se a pessoa quer ou não. Eu quero possuir, eu. Não estou falando da outra, estou falando de mim. Então, aí não é uma coisa unilateral, é só um. Quer dizer, é um relacionamento unilateral e não bilateral, como deveria ser. A Juliana, ela fala: falando um pouco sobre os adolescentes, aqui em Boituva e Sorocaba, teve infelizmente casos que os adolescentes, no caso era uma menina, ajudou nos crimes das outras pessoas para matar um desafeto. Ela fez um comentário aqui. Que é o que a gente vê muito às vezes acontecer, né? É o desregramento moral, né? Tanto do espírito, e quando acabam encarnando, eles não encontram muitas vezes uma base sólida para se reestruturarem, para fazer um reaprendizado, né? Bom, são criaturas que têm... eu não sou psiquiatra para poder explicar, mas há criaturas que têm determinadas patologias mentais e que levam a isso, né? Tiram a família toda, matam, põem namorado para matar. Aqui tem o caso da Suzana e outros. Agora, como de amanhã, da reestruturação, isso é dívida para acerto. Por menos de 500 anos, 600 anos, não se acerta. É um choque violento. Por mais que haja perdão, o acerto não se faz assim tão rápido. Certo? Ok. Por enquanto as perguntas eram essas. Pode falar. Não. Eram essas. Eu só quero fazer uma colocação nessa questão da adolescência, né? O que acontece? A gente, muitas vezes, esses adolescentes já vieram vamos dizer assim, para se reencontrarem, para se harmonizarem. Já vieram em pontos diferentes para se reencontrarem e se harmonizarem. E o que acontece? Muitas vezes faltou alguma coisa, ou eles se deixaram levar, né, para aquele impulso do ódio que já estava impregnado em seus espíritos e acabaram novamente persistindo no mesmo erro que ocorreram em outras encarnações, né? Sim. Sempre há um reflexo do ontem. Uma família se reúne para se lapidar, para crescer, mas são inimigos ferrenhos, às vezes, do passado. E como mãe, acontecem umas coisas por aí, não é? Sim. Yuri? Deu uma travada no teu vídeo aí. A Priscila ela pergunta: o homem, por vergonha, não faz a denúncia da agressão, mas aqueles que o fazem, como deve proceder? Não, comparecendo, procedendo. É que a gente não tem uma lei específica. Existem homens que fazem, sim, a denúncia contra suas respectivas mulheres. E é engraçado que, geralmente, o homem, quando faz a denúncia, ele toma uma atitude efetiva. Ele deixa o lar. A mulher, quando ela faz denúncia, muitas vezes, ela permanece no lar, por a questão
da dependência financeira que ela tem com o marido. Entendeu? Então, existe denúncia que faz, mas a questão é o homem deixar transparecer que ele também é uma vítima da mulher e buscar lutar por uma lei específica para isso, para eles. É isso que leva à criação desse neologismo masculinicídio, que até agora existe, mas oficialmente não é criado no Código Penal, esse agravante, né? Certo. E tem histórias muito complicadas a esse respeito. O Francisco ele pergunta: como é considerado esse espírito que desencarna nessa situação perante o plano espiritual? Olha, a vítima é complicado, né? Vai depender muito de como ela vai ter, como que ela vai aceitar essa situação. Se ela vai, vamos dizer, perdoar, ou se ela vai se revoltar e vai buscar vingança, né? Porque ela vai ter apoio do plano espiritual, com certeza, se ela é uma boa pessoa. Se ela também é uma má pessoa, tem todo aquele ódio, aquele rancor, N coisas negativas dentro dela, ela não vai. É a lei da ação e da reação. A sua ação boa vai ter uma reação boa. Sua ação má vai ter uma reação má. Então, isso, independente de você ser a vítima ou o autor. Geralmente o autor já está tendo uma ação má, mas a vítima também. Ela tem que ter um entendimento, tem que ter um perdão, vamos dizer assim, atingir esse perdão para ela ser auxiliada. Senão ela também vai ficar naquele círculo de vingança, né? Ele me matou, agora eu quero matar ele. E fica aquela perseguição. A Kátia ela pergunta: devemos denunciar um vizinho agressivo se a própria pessoa não faz? Olha, sim. Agora eu posso falar para você que a sua vizinha não vai ficar contente se ela não tem coragem de denunciar, com certeza ela vai ficar brava com você. Mas uma coisa é bom nesse sentido, porque pode-se evitar coisas piores futuramente, entendeu? Aquela história de como que relacionamento de homem e mulher, ninguém mete a colher, tanto é que já tem até propaganda, mete sim a colher, principalmente se ela está sendo agredida, porque muitas vezes por medo, porque a violência ela não é só física, tem a violência psicológica, que muitas vezes o marido está fazendo em cima dela e faz com que ela evite de comparecer e denunciar ele. E não é só essa visão que vamos dizer aqui da Terra, né? Perante, eu acho que até as leis de Deus aí é mais do que obrigação, porque você acaba, mesmo que ela fique com raiva de você, é uma obrigação sua você fazer o bem para a próxima pessoa. Se você está vendo algo acontecer, mesmo que a pessoa ache que não, e aquilo é errado, Sim. eu acho que é questão de caráter, é questão de vários outros fatores aí que a gente tem que ter. Senão a gente nunca vai mudar o mundo também, nunca vai se automudar, né? Uhum, com certeza. Allan Kardec já fala, né, que muitas vezes você vai ser punido pelo bem que você deixou de fazer, né? Não pelo bem, pelo mal que você fez, mas pelo bem que você deixou de fazer. Exatamente. Bom, as perguntas eram essas, eu acho que a gente pode ir finalizando agora. Então, as despedidas da nossa querida Selma foi maravilhosa. Por favor, Selma. Olha, eu agradeço, sinceramente, como eu falei já no começo, a confiança que vocês têm em mim. Espero que vocês tenham tirado um pouco a dúvida, um pouco
que eu possa ter levado um pouco mais esses termos aí que muitas vezes criou um pouco de dúvidas e tudo mais. E agradeço a Deus, agradeço ao nosso mestre maior que deixou esse rastro de luz maravilhoso no mundo dos ensinamentos dele para ser seguido e pedindo para todos mesmos, a prestar mais atenção no nosso evangelho, as nossas orações. O nosso mundo está precisando de orações. A oração sincera, independente para quem seja, para que os nossos amigos de luz se fortaleçam ainda mais e crie ainda mais uma atmosfera benéfica em torno do nosso planeta. Yuri? Vamos lá, queria agradecer a todos mais uma vez e colocar que fizemos uma palestra aí um pouquinho fora por essa questão não só da parte espiritual, que foi abordado também, mas eu acho que também essas palestras trazendo um pouquinho desses assuntos sociais também são válidos para a instrução das pessoas. Tem pessoas que tiraram bastante dúvidas em relação a isso, então isso é muito válido também, que eu enxergo como sendo também uma obra aí a se ajudar também. Sabe, Yuri, o homem encarnado tem o direito de ter esclarecimentos, palestras, mesmo no espiritismo, com bases espíritas, ou até através de centros espíritas, para seu esclarecimento. Ele não pode ficar atenuado a só diversas coisas, ou num fanatismo violento, não. Tem que se ter abertura a tudo e a todos, para se poder também ajudar. Como uma pessoa que não conhece nada pode participar de uma assistência, de uma orientação àquele que chega hoje na casa para um tratamento espiritual, cheio de problemas? Se você não tiver uma base, como é que você vai orientar essa criatura? Vai mandar matar o marido, mandar matar a esposa? Então tem que ter um pouquinho mais de brio com a doutrina, dando abertura às coisas que vêm à tona. Afinal, Kardec, quando fez a codificação, e os espíritos fizeram a codificação, Kardec compilou os códigos da doutrina. Quando ele fez tudo isso, era mais a atualidade da época que ficou para hoje. Vocês veem que nos livros tem muita atualidade de hoje e muita coisa da época também. Então é necessário certos esclarecimentos. O doutor Inácio Ferreira, ele mostra muito essa atualidade, o que ocorre por aí. Nós devemos estar mais atualizados e saber que o lado de lá, vocês nem imaginam como é a coisa. Se uma entidade dessa que matou, que tirou a vida do esposo, ou retalhou, ou que mandou matar pai, mãe, etc., vão parar no umbral, eles são pegos por falanges inferiores, de obsessores, etc. E vocês não sabem o que fazem lá em verdadeiros julgamentos. Um tribunal com tudo, porque eles se acham no direito. E aqueles espíritos sofrem, porque são aqueles, eu estou cansado de doutrinar nas reuniões mediúnicas de desobsessão, criaturas que se acham no direito, você participa, você sabe disso, nos direitos de cobrar o que é o erro dos outros. Mas eles não acham o erro deles do que estão fazendo. Eles têm que cobrar o erro do semelhante. Então nós temos que ver tudo isso, procurar dar assistência melhor, dar carinho, olhar para um menino, uma criança que vai à escola, ou que senta ao seu lado, ou que vai numa evangelização, pelo olhar da criança, você sabe o que está acontecendo com ele. Sim. Muitas vezes é uma criança triste, a gente vê aí em Boituva, crianças tristes, crianças que não sabem falar o que está acontecendo. Um dia, uma criança dessa chegou perto de mim em Boituva e falou: eu estou triste, já vou, porque o meu pai, porque a minha mãe se mataram quase. E meu pai bateu muito em minha mãe. Então a criança assistiu daquilo. Como é que vai ser isto? Que base esse espírito vai ter? Ele é um espírito inferior. Como espírito inferior? Ele encarnou ali para ter um pouquinho de humildade dentro daquela pobreza toda. Mas ele tem que ter uma base de amor, de carinho, porque ele vai projetar a vida dele para o dia de amanhã. Nós temos que ter análise de tudo isto.
Bem, nós temos muita coisa. Pois não? Deixa eu só colocar uma colocação aqui que eu achei perfeita que a Mari colocou. Ela fala, lembrando que o Espiritismo não é apenas a religião, mas também filosofia e ciência. Exatamente. E filosofia e ciência se abrange para muitas coisas. A filosofia também tem vários caminhos, várias aberturas. A ciência também. Bom, muito bem. A próxima vez nós vamos tê-la, a Mari, falando sobre... Ai, Mariana, eu esqueci o teu tema agora. É a música, as vibrações musicais, eu acho que é para a saúde, para o corpo, é uma coisa assim. Manda ele escrever aí, por favor. Aí você fala. E na sexta-feira, o Falcone entrou hoje? Eu não sei te dizer, Osmir. Ou ele vai vir depois? Falcone, eu estou precisando de você para fazer uma palestra na sexta-feira. Então, pode ser? É aquela palestra que se desdobra até domingo. Tá bom? Você faz a palestra na sexta e as perguntas no domingo. O que você acha? Vai ser ótimo. A não ser que ele vai para Dubai, né? Então, porque ele passeia que só vendo. Eu queria passeia que só vendo. A Mari colocou aqui, o tema vai ser frequências musicais e seus benefícios. Muito bom. Frequências musicais e seus benefícios. Neto, você está me ouvindo? Ah, o Neto entrou? Entrou. Neto, faz favor de ligar para mim, viu? Estou te esperando. E, enfim, Luiz Felipe também. Enfim, é o que nós tínhamos para falar nessa noite. Hoje dá tempo de fazer a prece. Eu vou convidar quem para fazer a prece hoje? Eu acho que poderia ser você também, faz tempo que você não faz. Mas não fica bem. O mediador ele tem que falar muito pouco. Bem pouquinho. Ele tem que passar a palavra para quem está lá na atividade. Eu vou convidar a Selma para fazer a prece. Por todos, principalmente as pessoas que estão desencarnando com o Covid. A espiritualidade está tendo um trabalho que você nem imagina. Com certeza. Então vamos. Vamos agradecendo primeiramente, eu acho que o dom de estarmos vivos, estarmos reencarnados, cumprindo mais uma vez a missão que nos cabe. E vamos imaginar uma luz branca nos envolvendo nossa casa, e vamos esparramando essa luz pelas nossas casas, ruas. Vamos levar a todos os cantos que podemos imaginar. Famílias, nossos amigos, em todo o nosso município, para que essa luz sejam as bênçãos do nosso Senhor Jesus, que eles possam nos envolver, nos trazendo a paz, a tranquilidade e, principalmente, trazendo ao nosso coração a fé, a esperança e a vontade da prece sincera, a vontade do amor, de amar o próximo, hoje e sempre. Muito bem. Então, olha, nós temos dois garotinhos que nos seguem sempre. Um é o Silvio. Um abraço, Silvio. E outro é o Breno. Breno, meu abraço também, viu? Quando a gente for aí, nós vamos chupar bastante sorvete, viu? Então, estamos chegando ao término de nossa live de hoje. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Uma boa tarde a todos e agora um feliz lanche da tarde. É da noite já, já é quase 8 horas. Já. Da noite, né? É mais gostoso. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Tchau.